Isso é uma coisa que para nós é muito forte dentro da GM. Não é um projeto por um projeto, não é dado por dado, mas é sempre voltado para melhorar a experiência do cliente. O cara quer que a equipe faça milagre com o IA sem ter condições, sem ter dados, sem ter de fato matéria-prima para construir um produto digital. A democratização dos dados existe, tanto para que a gente não tenha trabalho e esforço duplicado, quanto também para já disponibilizar algo que já esteja pronto. Estou passando por um local que eu não estou me sentindo muito confortável, eu aperto ali o botão do OnStar e falo para o atendente, eu gostaria que você fizesse um acompanhamento seguro comigo aqui durante esse trajeto. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu quero saber, Ron, se você tem mantido os seus registros do seu automóvel em dia. Cara, é uma boa pergunta. Pergunta para mim. Vou te voltar a pergunta se você está guardando as informações do seu carro. Eu não tenho carro. Então são dois. Então, mais um motivo pra gente perguntar quem entende de carro. Quem que tá aqui pra falar com a gente que entende do assunto, Ron? É o José Pinheiro, conhecido como JP. Ele é o responsável pela parte de Data Analytics da GM. E vai falar tudo e mais um pouco sobre dados, sobre... Se tem um cara que entende de carro e dados, é esse cara. É esse cara. Isso aí. JP, dá um oi pra galera aí. Boa, turma. Obrigado por estar aqui. Meu nome é José Pinheiro, JP. Para quem não me conhece, para quem conhece também, JP. Que bom, né? Você não muda o nome. Eu estou como líder do time de Business Intelligence dentro da GM. Estou indo para 18 anos de GM e 27 anos de mercado automobilístico. Caraca. Pô, mas tu tem 18 anos com essa cara, como é que tu tem 27 anos de mercado automobilístico? Quase isso. E lá dentro da GM, né, dentro desse time de Business Intelligence, eu diria que tudo que é referente a dados, né, para gerar valor, gerar insight para as áreas de negócio, com a gente do ponto de vista da América do Sul. Então, temos ali time de jornada do cliente, de Customer Journey, né, experiência do cliente, time de Web Analytics e Digital Performance e também time de Data Analytics e Automation. Então, todos os times ali onde a matéria-prima que nós precisamos ter são os dados. Então, trabalhamos com os dados, amassamos esses dados, geramos insights, geramos valor para tanto melhorar a experiência do cliente quanto para gerar valor para dentro da companhia. Cara, tô ansioso pra esse papo aqui, porque já tô pensando aqui nas perguntas que eu vou fazer pra esse cara. Eu também, principalmente na parte de dados, né? Exatamente. Bora lá. Vamos lá que o episódio é muito bom. Você vai entender como é que funciona aqui a área de dados da GM, qual o papel desse cara. Vamos falar sobre os serviços que a GM oferece, sobre os dados que a GM faz a ingestão aqui. São muito mais dados do que você imagina. Como ela lida com essas coisas, com questão de privacidade, governança de dados, etc. Você que é um profissional da área de dados vai ter um raio-x aqui de como uma das maiores empresas do mundo trabalha com dados. Então, vamos lá que vai ser uma aula magna sobre o assunto, né, Ron? Super, cara. Super legal e também tô curioso até para saber das novidades futuras. Exatamente. Como é que... Não dá pra falar. Então, assiste que você vai curtir. Mas antes, se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, sabia, Ron, que 54% das pessoas que nos assistem não são inscritas? Poxa. Você tá aí, perdendo tempo. Por favor, se inscreva. Dá uma moral pra gente. Se inscreve no canal, vai lá no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, ajuda a gente a crescer a nossa comunidade, levar mais informação para quem gosta de tecnologia, para quem aprende com a gente, com quem a gente se diverte com a gente. Então, vai lá, dá uma moral, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui. Se você gostar tanto da gente assim, você pode ser membro do PPT Não Compila. Vai lá no YouTube, seja membro, vai contribuir aqui com uma graninha para pagar o cabeleireiro do Ron. Então,
Vamos lá que o episódio tá muito bom e vocês vão curtir muito. Bora! Uma coisa, Ron, que eu sempre fiquei curioso para saber, e agora eu tenho a oportunidade de perguntar diretamente da fonte. Passava aqueles comerciais de carro, top e tal, e aí sempre eu falava assim, incluído a fantástica tecnologia OnStar, que geralmente era um botãozinho no retrovisor, assim, ó. Isso aí. Qual que é essa parada, JP? Cara, o OnStar, ele é um serviço de segurança, emergência e conectividade, né, embarcado nos veículos Chevrolet, né? Então, assim, é algo com o perfil de ser realmente democratizado, porque você tem isso desde os veículos mais de entrada até os veículos mais premium. Então, em outras palavras, né, um anjo da guarda seu ali dentro do carro, né? Então, dentro do contexto de segurança, ele pode te ajudar em casos de emergência, como, por exemplo, um acidente. Então, os sensores, né, deflagram ali e tal, e tem um módulo de telemática dentro do carro que ele estabelece uma ligação com o call center, né, o central de atendimento nosso, que é 24/7. Então, sempre vai ter uma pessoa para te atender. Nunca vai ser uma URA, né? Então, vai ter uma pessoa ali. E ela vai ficar com você, né, até você ser socorrido. Então, por exemplo, nesse caso de acidente, ela confirma, né, se a pessoa precisa de atendimento ou se a pessoa não responde, porque pode estar desacordada, né? Mas é um módulo de voz conversacional que tem no carro? Abre uma chamada pelo carro. Alto-falante, tipo, não depende do seu celular, nada. Então, nesse módulo de telemática, ele tem conectividade. Ah, tá. Então, eu tenho sensorização no carro. Isso. E essa sensorização entende se teve alguma colisão, etc. E abre a chamada automaticamente. É proativo já. Proativo. Você não aperta botão nenhum. Entendi. Através dos sensores de colisão, ele estabelece essa chamada com o call center. Que legal. Ô JP, aí curiosidade, ele também se conecta com a seguradora, por exemplo, o usuário tem isso ativado e aí também tem o seguro, sei lá, com qualquer uma seguradora. Ele faz alguma conexão ou não? Não, tem? é direto com a nossa central de atendimento. De novo, né? Isso é um serviço, né, dentro dos veículos, né? Mas é 100% nosso call center. Não tem nem nada relacionado com seguradoras. E aí isso falando da parte de segurança. Mas não é só isso, né? Então, por exemplo, tem a parte de conectividade. A parte de conectividade a gente pode separar em algumas frentes. Então, por exemplo, comandos remotos. Então, eu consigo dar partida no carro pelo meu celular. Então, falar, mas não é útil. É útil pra caramba, ainda mais no Brasil. Então, se eu tô numa cidade... Verãozão. Tô na praia, ou tô numa cidade muito quente, tal... O que eu faço? Eu ligo a partida remota do meu carro, ele com ar-condicionado digital, eu consigo configurar o ar-condicionado para já entra... Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, esse é um exemplo de conectividade. Outra coisa que eu consigo saber, vamos supor, eu emprestei meu carro para o meu filho. Quero saber onde é que meu filho está. Eu consigo localizar o carro. Os veículos elétricos, eu consigo programar a minha viagem para vamos supor que eu vou fazer uma viagem mais longa ou eu estou com menos bateria e eu quero programar ali, fazer uma viagem programada com os pontos de carregamento. Eu consigo fazer isso também. Que mais? Ainda também dentro da conectividade, Wi-Fi. O carro tem Wi-Fi embarcado. E por uma questão... né, que é pelo mesmo modal de conectividade... Do módulo de telemática. Isso, do módulo de telemática. Então, e por uma questão aí de física mesmo, né? Porque eu tenho... Física que eu falo, fisicamente, né? Eu tenho dentro do carro uma antena maior.
Então eu consigo ter uma potência de sinal maior do que um celular, por exemplo. Né? Então, eu vou perguntando, você vai respondendo até onde bora você lá. pode, tá? Essa conexão é o que? Ela é 4G, 3G, é satélite? Não é satélite, é Power by Claro. Nossa parceria é com a Claro. Então toda a cobertura é Claro Brasil. Não só Brasil, né? Na verdade, como América do Sul. Né? Nós atendemos toda aqui no nosso cluster, toda a América do Sul. Entendi. Então, ele usa a mesma rede móvel da Claro. Isso. E a gente trabalha muito próximo da Claro para ir melhorando essa cobertura de sinal. Entendeu? Então, existe um time de back-office, né, que tem ali uma parceria mesmo, junto com a Claro, né, e não só parceria do ponto de vista de pedido de ajuda, mas tem uma operação, pessoas da Claro, né, que trabalham integradas junto conosco ali e tal. Faz todo sentido, né? Sim. Se alguém pode dizer onde está a intensidade de sinal mais fraca ou mais forte, são vocês, que tem carro circulando no Brasil inteiro, né? Sim. Então, assim, é um serviço de emergência e segurança e conectividade. Então, assim, essa parte do Wi-Fi também é muito legal, porque, tipo assim, estou indo viajar com a minha família. Eu quero deixar um entretenimento dentro do carro, então você consegue também viabilizar esse tipo de coisa. Eu sou um motorista de aplicativo, então eu quero disponibilizar esse recurso para os meus clientes ali dentro do carro. Então, são produtos ali de conectividade dentro dos veículos Chevrolet. Pô, que legal. E como que é essa telemetria que tem dentro do automóvel? É um módulo de telemática mesmo, né? Então ele tem ali dentro de toda a rede, vou falar assim, dentro do automóvel, comunicando com os diversos sistemas que nós temos, né? Então o sistema de freio, sistema motor, enfim. E aí, conforme a rede, né, consegue informar se eventualmente tem algum problema ou não, ele informa, então ele coleta esses dados. Então a gente consegue trabalhar com esses dados proativamente em prol do cliente. Então isso é uma coisa que para nós é muito forte dentro da GM. Não é um projeto por um projeto, não é dado por dado, mas é sempre voltado para melhorar a experiência do cliente. Cara, mas isso é muito louco, porque você tem um oceano de dados incrível. Tipo, você pode plotar um telão lá na GM e dar um zoom no Google Maps e, tem um cara ali, passando na marginal agora que tá com a revisão atrasada. Uma coisa importante de enfatizar também é essa questão da LGPD. É isso que eu ia te perguntar. Como é que é feita essa gestão? Porque além de ser muito dado, são muitos dados sensíveis sobre muitas pessoas. Sim, né, então assim, a GM, eu tô para ver uma empresa que respeite tanto a parte de segurança como a GM respeita. Então, tudo dentro do contexto de aceite do cliente em compartilhar as suas informações. Né? Então, e aí eu estou falando, por exemplo, eu não consigo saber aonde que o cliente está porque eu quero. Né? Então, assim, quando acontece um evento. Então, por exemplo, o que é um evento? Aconteceu um acidente, e aí eu preciso prestar um serviço para o cliente, aí nós sabemos aonde esse cliente está. Que aí entra naquela cláusula do uso legítimo. Isso. Então, assim, esse exemplo que você deu, por exemplo, para nós, isso não existe. Então, eu estou vendo o cliente ali passando na marginal ali. Não existe. O que a gente tem dentro do OnStar, quando o cliente vai fazer a sua ativação, a ativação da sua conta, dentro da jornada dele ali, ele consegue colocar a concessionária dele de sua preferência. Então, ele cadastrando essa concessionária, aí, ou seja, ele deu o consentimento, falou, eu quero compartilhar os meus dados de manutenção, de preventivos e tal, para essa concessionária que presta serviço para mim. Aí essa concessionária pode ver, por exemplo, a informação de que, vamos supor, o carro do Wellington está chegando próximo da revisão dos 10 mil quilômetros, por exemplo. Então, ele só recebe essa informação, nada mais.
Então, ele vai ter lá a informação do Wellington para revisão de 10 mil quilômetros. E aí ele pode ser proativo de fazer uma promoção, uma coisa do tipo. É isso. Né? Então, ele é convidado para vir, mas assim, a rede de concessionárias não tem nenhuma informação além dessa. Não sabe onde o cara tá, não sabe nada. Então, a GM é muito, muito, muito rigorosa em relação a essa parte de compliance, LGPD e tudo mais. Acho que só minha curiosidade é mais agora olhando do ponto de vista do back-end, né? Ou seja, dessa volumetria enorme de dados, o quanto isso a GM consegue, obviamente, explorar do ponto de vista de jornada do cliente, de falar, olha, eu tenho tais clientes desse modelo de carro que tem tal tipo de perfil ou tem esse tipo de comportamento, o que a gente pode fazer de ação e, obviamente, pensando do ponto de vista também da companhia de melhoria, de eficiência, né? Que, de novo, é uma quantidade enorme de dados que deve extrair muita coisa interessante, imagino. Sim. Né? Então, falando, por exemplo, dessa parte de dados, nós conseguimos ter ali, né, como vocês comentaram, uma volumetria de dados muito, muito grande, interessante e, ao mesmo tempo, benéfica para o cliente. Então, por exemplo, o que nós utilizamos são uma análise, por exemplo, preditiva, para entender ali qual que é o melhor approach para ter com você. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O Ron ele tem um determinado perfil de uso de OnStar. Vamos supor que ele usa mais a conectividade voltada para Wi-Fi e você tem usa mais comandos remotos. A comunicação de vocês vai ser diferente. Então, eu consigo, como GM, comunicar com vocês de forma diferente. Uma forma mais hiper personalizada, assim, vamos dizer. Sim. Então, assim, dentro desse contexto, a gente utiliza a informação para trazer um retorno de um benefício para o cliente. Então, o que é interessante para ele de acordo com o que a gente vê que é o perfil dele. Né? Então, por exemplo, se eu vejo que o Ron ele tem ali um picapeiro, é um cara que curte picape. Eu não vou oferecer para ele um outro perfil de veículo. Né? Então, por exemplo, se eu entendo que o Ron ele tem ali os dados históricos dele ali, mostram que ele costuma trocar de carro ali a cada 2 anos. Então, a gente consegue fazer algo ali para manter esse relacionamento com o cliente de forma bastante assertiva. Né? Então, e o OnStar é fundamental para isso. Né? O OnStar, eu diria que aí em torno de 50%, 60%, 70%, dependendo das plataformas, ele é super relevante nessa tomada de decisão do cliente e tudo mais. Né? Então, e adesão do cliente, porque assim, isso, quando o cliente compra um carro GM, ele opcionalmente pode habilitar ou não, ou já vai automaticamente... Legal a sua pergunta, porque daí vai entrar um pouco ainda no contexto da explicação na continuação do OnStar. O que é dentro desse contexto, né, do cliente, ele pode sim, durante o onboarding dele, ele pode declinar, né? Ele fala, não quero. Ele declina, não ativa o OnStar. Mas se ele ativar, ele tem um período de degustação ali, longo, até dependendo de caso a caso, mas é um período longo para ele conseguir degustar. Então, ele fica com o OnStar ativo um bom tempo ali para ter essas experiências de conectividade, de emergência, segurança. Ele percebeu o valor, né? Total. Então, assim, me passou aqui pela cabeça agora uma parte de emergência muito legal, um serviço muito legal que a gente tem, chama Bom Samaritano. O que significa o Bom Samaritano? Eu posso chamar um serviço de socorro não apenas para mim. Se eu estou passando numa estrada, eu vejo um acidente numa determinada quilometragem, eu aperto o botão vermelho ali do SOS, abro a chamada com o Contact Center, passo as orientações e eles vão mandar o serviço de emergência e segurança para aquela pessoa. Obviamente que é um usuário GM. A pessoa? Que... Não. Não. Eu apenas tendo o meu plano. Faz o reporte. É isso aí. Eu tendo o meu OnStar ativo, está dentro do meu plano, do meu pacote. Entendi. Então eu posso utilizar. Né? Então... Cara, é muito legal. Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por isso daí. É uma coisa que eu costumo dizer pro pessoal que
não é só um trabalho por um trabalho, não é tecnologia por tecnologia. Cara, a gente ajuda literalmente a salvar a vida das pessoas, sabe? Então, Sim. assim, é algo que eu tenho muito orgulho de dizer, assim. Uma pergunta, JP, você que é um cara de dados que deve claramente ter um conhecimento do LGPD muito mais profundo que eu. Aí é dúvida mesmo, tá? O LGPD proíbe você de usar os meus dados sem a minha permissão, de modo geral. Né? Claro, tem aquelas exceções de uso legítimo para prestação de serviço, etc. Mas essa restrição, ela é de um modo mais amplo ou ela é só quando o dado está personalizado e você sabe que é meu? Por quê? Você vai entender quando eu der esse exemplo mais claro. Se a GM quiser fazer, por exemplo, uma campanha para vender um novo modelo de um veículo que já existe. E aí ela quer traçar o perfil dos consumidores que usam esse veículo. Ela poderia, por exemplo, utilizar esse dado para saber, os caras que têm esse modelo de carro são pessoas que viajam mais, que elas passam mais entre estradas, etc. Elas acessam mais rodovias, etc. E eu posso usar, por exemplo, para personalizar a minha campanha de marketing, ou a lei também veda esse tipo de uso? Bom, na parte de geolocalização não existe isso. Então, por exemplo, tá passando por um determinado local. Entendi. Isso não. Mas aí é personalizado, é meu, né? Você saberia que sou eu. Mas a gente não usa essas informações de geolocalização. Entendi. De geolocalização, não. O que, se você aceitou os termos e condições do OnStar, a gente pode usar, por exemplo, para entender o seu perfil de carro. Então, por exemplo, qual carro você tem? Qual que é a sua usabilidade? Não no sentido de dirigibilidade. Isso não. Entendi, Perfil isso de... Não, isso não. Em hipótese alguma. Então, mas de qual carro que você tem... Qual que é a sua jornada como cliente? Da onde que você veio? Qual carro você tinha? Tal, justamente para te trazer uma proposta melhor, de acordo com o teu perfil. Mas do ponto de vista de geolocalização, aonde o cliente passa mais por aqui ou por ali, não. O padrão de comportamento não, também, né? Absolutamente não. Eu não poderia, por exemplo, chegar numa conclusão de os caras que têm o determinado de carro, o carro X, eles aceleram mais do que os outros, então fazer uma campanha. Não. Entendi. Não. Mesmo se o dado for coletivo e tiver descaracterizado. Nem meu time tem acesso a essa informação. Pô, que legal. Então isso é hiper seguro, assim, é uma coisa que, de novo, eu tô para ver uma empresa que leva tão a sério essa parte de segurança quanto como a GM. Não tem como ser diferente, né, cara? Porque é muito dado sensível, né? Total. Você sabe o padrão de comportamento da vida da pessoa. Então assim, isso não existe. Juntar o que o OnStar sabe por você e o Google, já era. Pois é. É verdade. JP, e pensando do ponto de vista de desafio, né? De novo, esse volume de dados que vocês capturam, como é que é a gestão interna? Como é que vocês tratam esses dados? O que realmente... como é que é a infraestrutura para você trabalhar esses dados? Complementar a pergunta dele, que aí você já responde uma vez. Tá. Como é fazer a ingestão de um tsunami de dados desse de uma vez só? Porque, cara, geralmente dado de sensorização IoT Sim. é um caminhão, né? Porque geralmente série temporal, etc. Sim. Aí, nesse caso, nós somos clientes. O meu time, explicando um pouco para vocês, meu time é um time de Business Intelligence. Então, dentro desse time de Business Intelligence, eu diria que tudo que é referente a dados, para que a gente transforme em soluções digitais, é com o meu time, falando de América do Sul. Mas a parte de, dentro do OnStar, toda essa parte de engenharia de dados é uma arquitetura global. Então, nós somos clientes. Então, por exemplo, quando nasceu, era num sistema on-premise. Agora, migrando para cloud. Então, eu estava até comentando com o Ron um pouco antes. O Databricks, para nós, é um game changer, assim, né? Algo que foi um divisor de águas do ponto de vista de solução, né? Então... Um abraço, Databricks. Precisamos conversar. Já tiveram aqui, inclusive, né? 2 vezes. Tiveram aqui 2 vezes. Foi um game changer, assim, né? O que eles oferecem é bem... Sem jabá nenhum, mas
é muito bom, é muito bom. Então, assim, respondendo a tua pergunta, somos clientes, né? Então, o que o meu time faz por exemplo, vou falar um exemplo do meu time de Data Analytics, Data Science e tal, essa galera mais técnica ali. Nós temos ali um alinhamento com o time global, mas também com autonomia local. Então, vamos supor, vai ter algum desenvolvimento ou alguma necessidade de desenvolvimento, está previsto para acontecer globalmente? Tá, então beleza, a gente não precisa tomar ação nenhuma ou não precisa colocar em pipeline nenhum. Mas se tem uma oportunidade local, de alguma... Às vezes tem nossas jabuticabas por aqui, né? No Brasil, sabemos bem, né? Parte de tecnologia, a gente sabe bem disso. Quem nunca, né? Então, assim, uma solução em benefício, de novo, né? Em benefício do business ou em benefício do cliente e tal, a experiência do cliente, de desenharmos alguma solução digital para isso. Então, aí sim, aí a gente vai pegar, por exemplo... ter todo esse cuidado de construir ali uma base de dados robusta, higienizada e tudo mais, para ter ali uma matéria-prima. Eu acho que é um termo que eu gosto de usar e para nós isso faz bastante sentido, né? Faz todo sentido. O dado é a matéria-prima para a gente construir qualquer coisa, né? Então, do ponto de vista de solução digital. Né? Eu costumo brincar que, né, o termo AI, né, o hype que está lá, imagina uma pirâmide, está no topo da pirâmide, mas temos diversas camadas aí dentro dessa pirâmide, né? Então, as pessoas na base, para mim, as pessoas têm que estar na base, capacitadas, têm que estar letradas, as pessoas certas nos lugares certos, tendo ali processos bem estabelecidos, gerando dados, esses dados estruturados, ter uma outra camada em cima ainda, antes de chegar na IA, uma camada ali de RPA, de automação, para automatizar esses processos que estão sendo gerados, aí eu posso falar de IA no final. Sim. Se a gente não Muita tem gente isso, cara... Quer pular direto para IA não dá, senão a gente só faz gatinho com capacete de astronauta. Boa. É verdade. É verdade. Porque o cara já cai no hype, né? É. E aí tem o CEO que você acha um deus, né? Ele olha para baixo para a equipe e fala, faça-se a IA. Né? E nunca se estruturou, nunca teve um trabalho de governança de dados, nunca teve insumo para ter matéria-prima, como você bem colocou, JP. E o cara quer que a equipe faça milagre com o IA sem ter condições, sem ter dados, sem ter, de fato, matéria-prima para construir um produto digital. Né? Sim, e assim, cara, mas isso é uma coisa que lá a gente tem bastante... Não vou chamar sorte, não, mas assim... graças a Deus, assim, funciona bem, porque, cara, a nossa liderança entende muito bem essa estrutura. Então, essa estrutura e necessidade, né, de ter ali, sabe que não é estalar de dedos, tem um desenvolvimento por trás e tudo mais. E longe da gente estamos todos aprendendo, né? Então, assim... O mundo está aprendendo. Estamos muito longe de estar... Nossa, os caras já estão fazendo algo... Não, estamos trabalhando, sim, mas em curva de aprendizado como todo o mundo, né? Então, lá não é diferente. É que a gente imagina que uma empresa como a GM, ela já é data-driven muito antes do data-driven ser, de fato, um pré-requisito para IA, né? Porque não tem como ser diferente. Uma empresa que lida com produção, demanda de mercado, precisa lidar com dados de uma forma mega profissional, né? Sim. E assim, o que acontece também? Falando de... Somos literalmente uma empresa centenária. Fizemos 100 anos aí, né? Então, mas os dados não eram nesse formato, né? O Databricks chegou há pouco tempo. Então, assim, tinha muitos sistemas legados, né? Então, assim... O desafio era muito maior, né? Hoje em dia, com a questão de cloud e esse tipo de solução, facilitou demais a nossa vida. Muito. Muito. Facilita demais o desenvolvimento. Eu imagino também que deve ser interessante... porque o teu time, na verdade, também que supre as áreas de negócio no sentido de, cara, a gente identificou essas oportunidades, estamos vendo esse tipo de perfil e vamos fazer campanha, pode ter problemas aqui, vamos fazer alguma ação específica para não gerar problema nas concessionárias do ponto de vista de problema, recall e algo do tipo. Então, imagino que deve ser
muito interessante o trabalho que vocês fazem para ajudar as áreas de negócio a tomar as decisões mais rápidas, né? Total. Na minha área, hoje, né, dentro dessa área de serviços digitais, é muito, muito próximo ali, literalmente junto com a área de OnStar, mas não única e exclusivamente OnStar. Então, eu atendo a empresa inteira. Então, minha área hoje trabalha com todas as áreas. Área de vendas, área de RH, área... Então, qualidade. Então, isso sim, o que você está falando é um fato. Então, isso para mim, inclusive, é uma das coisas pela qual eu sou apaixonado pelo que eu faço. Porque nunca é a mesma coisa todo dia. Então, tem um projeto hoje que tem um escopo, mês que vem tem outro e ali tem outro. Então, assim, é algo que abre um leque de oportunidades muito interessantes, inclusive para a gente trazer pessoas, né, com um plano de desenvolvimento e tudo mais. Então, esses desafios para nós assim é algo que mexe, né? A gente que gosta de tecnologia, então é algo que mexe muito no sentido de ser muito satisfatório, né? Então, de novo, não é simplesmente vou fazer um projeto aqui de dados, mas para quê? É só legal? Mas não está drivado em resultado nenhum? Não, então não faz muito sentido. Nunca fizemos isso? Já demos cabeçada lá atrás, quem nunca? Então, mas aprendemos, né? Então, hoje é muito, como você disse, data-driven. Então, tem que estar linkado de alguma forma com o resultado da empresa, né? Principalmente quando a gente fala de experiência do cliente. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E nessa montanha de dados que vocês têm, JP, como que é essa dinâmica com a área de negócio? Você já falou que é drivado por alguns projetos, mas como que é essa troca? Porque eu costumo ver dois meios de operação, geralmente com a área de inteligência de negócio, que é o negócio demanda um pouco dessa área de inteligência, levantar os dados, levar os drivers para tomada de decisão. E eu já vi também a operação que geralmente a área de dados ela tem a liberdade de levar insights para a área de negócio. Falar, cara, eu cruzei um dado maluco aqui, olha só o que eu descobri. Como que funciona isso? Legal, legal na a tua operação pergunta. de vocês? Temos os dois casos. E aí eu vou começar pela ordem inversa, pelo segundo caso que você trouxe. Eu pego os dados e gero um insight. Eu vou pegar um exemplo de um dos times que eu cuido, que é um time de jornada do cliente, experiência do cliente. Então, aonde nós enxergamos, em todos os canais que nós enxergamos a voz do cliente, seja na jornada dele de compra, seja na jornada dele de test drive, seja na jornada dele de quando ele vai na concessionária para comprar um produto, né, em pós-vendas, ou fazer um serviço, ou seja, na jornada do OnStar dele e tal. Então, aonde eu enxergo esses dados, eu tenho um time que toma conta dessa jornada do cliente. E aí, nós amassamos esses dados, geramos insights e valor e chamamos as áreas que tomam ação. Então, por exemplo, nós não tomamos ação, nós analisamos os dados, geramos insights e geramos valor. E chamamos a área e falamos... olha só o que eu descobri aqui. É isso. Então, olha como que está isso aqui, que legal. Acho que pode ir por aqui, acho que pode ir por ali, acho que se a gente vier por aqui tem oportunidade e tal. Então, esse eu diria que é algo mais do nosso dia a dia. Proativo, né? Isso, que acontece dentro do nosso dia a dia. Mas o segundo também acontece muito.
que é o quê? São principalmente aí os projetos ali on demand, né? Então, os projetos de inovação, por exemplo, né? Que é dentro da área do Henrico que a gente estava falando. Tem uma necessidade, tem uma hipótese, e aí com isso, se é algo que geralmente que depende de alguma análise de dados e tal, geralmente meu time entra para poder suportar esse tipo de ação, né? Então, esse tipo de projeto. Então, até para construir algum protótipo e tal. Aí depois na fase de projeto é outros 500, mas da parte de validar a ideia e tudo mais, a gente acaba suportando bastante esse tipo de projeto, né? Então, por isso que eu falei que tem dos dois, tem de tudo um pouco. Então, assim, é uma coisa que é bastante dinâmica, mas é prazeroso pra caramba também. E você comentou também no início, e aí uma curiosidade também, essa questão do letramento. Isso também é uma coisa também que a GM também fomenta. Eu te pergunto Muito. porque eu já vi cenários de empresas grandes, onde, inclusive, até acho que saiu ano passado uma notícia exatamente falando sobre essa falta de letramento. Ou seja, às vezes as empresas compram ferramentas, né, caras, e tem lá um monte de gráfico e as pessoas olham aquele gráfico, mas não sabem o que é aquela métrica e que fazer com aquela métrica, qual decisão tomar. Né, isso e está acontecendo também com a AI também agora, né? Então, quando você comentou essa questão, a minha curiosidade como é que a GM trata isso, né, com o time, enfim. Sim, inclusive é uma das minhas atuais responsabilidades, né? Então, trabalhar com um time multifuncional lá dentro para a gente fomentar ainda mais o uso de AI. Né? Então, o fundamento principal é o letramento. Né? Então, seja para algo de produtividade individual, seja do líder, seja do time, seja, enfim, usando as ferramentas homologadas da GM, né? O que a GM disponibiliza para a gente, ou seja, identificando oportunidade de outro tipo de solução mais enterprise, assim, né? Tipo, não individual. Então, essa parte de letramento é a base de tudo, né? Então, é a gente conseguir fomentar, de novo, sabemos tudo, estamos 100% redondo? Não, mas estamos desenhando para isso. Então, sim. Eu entendo que é um caminho sem volta, mas tem que passar pelo letramento, não tem outro jeito. Letramento e obviamente, quando você fala de letramento, você vai trabalhando nisso até virar uma cultura, né? Então, de novo, né, segurança. E quando a gente fala de segurança, até mesmo, eu vou dar um exemplo simples para vocês de algo que na GM, se você for entrar, seja numa área de escritório, ou seja numa área fabril, e você estiver andando, olhando para o celular, qualquer pessoa que estiver passando perto de você vai falar para você, olha, não pode, tá? Você pode se acidentar. Então, já criou-se essa cultura de segurança. Então, isso é tão forte que virou hábito para mim. Então, se eu pego o celular e eu tô, por exemplo, tô andando e eu preciso falar no celular, eu paro, falo, digito ou mando um áudio e tal, terminei, eu ponho no bolso e continuo andando. Então, assim... Já está condicionado. Já está condicionado. Então, assim, essa parte cultural é muito importante. E eu vejo que o letramento não é diferente. Então, assim, claro que ter a parcela que depende da pessoa. Né? Não adianta eu pôr para você aqui, olha, a trilha de treinamento está aqui. E você pôr a mão na tela, por osmose, você não vai Exatamente. Não vai absorver. Então, você vai ter que sentar ali e tal. Fazendo uma analogia para piloto de avião, né? São horas de voo, né, meu? Então, você vai ter que treinar para usar. E ferramentas e trilhas para isso, a GM disponibiliza. Mas o interessante, quando a gente fala dessa questão de cultura organizacional, é que quando a pessoa entra numa empresa que tem a cultura forte, ela meio que é abraçada pela cultura, né? E aí ela meio que se sente na obrigação de, até por uma questão de pertencimento, de se adaptar e ter essa cultura também. Então, quando é uma cultura benéfica, né? Quando é uma
como você falou, poxa, prevenção, acidentes, data-driven, isso é ótimo, porque a pessoa entra, ela automaticamente o grupo leva ela e ela acaba pertencendo ao grupo e acaba absorvendo essas coisas. Total. Como vontade de aprender, etc. Sim. E o contrário também é verdade, né? Infelizmente também é real, né? Se você entra numa empresa tóxica de comportamento ruim, automaticamente você acaba sendo levado pelo grupo quando você vê que está tendo uma atitude negativa e também nem sabe por quê, né? Verdade. Isso é de ser humano, né? Uma pergunta que eu queria te fazer, JP, e aí eu não sei até onde você tem contato para poder contar um pouco para a gente, mas como é que funciona a governança desses dados? Porque são tantos dados que você tem, como é que você define quem são, por exemplo, o data steward de cada dado? Como que é esse lineage de dados? Porque você deve ter processos e mais processos para passar entre as camadas, etc. Vocês têm uma área de governança de dados? Como que ela atua? Porque como você deixou bem claro para a gente desde o começo que o compliance sobre os dados é muito forte, né? Eu imagino que tem que ter uma governança também mega forte, né? Sim. Então, de novo, trazendo ainda dentro daquele contexto de alinhamento global com autonomia local. Então, o que já existe, por exemplo, dentro de um workspace, de uma aplicação global, eu sou cliente daquele dado. Então, eu só consumo. Eu não tenho nenhuma atuação direta dentro daquele workspace. Quando eu tenho alguma necessidade, por exemplo, dentro de um produto que eu tenho, que o meu time desenvolveu, aí sim nós temos ali um data mart. Então, por exemplo, ali numa estrutura de medalhão. Então, a gente tem ali um bronze, silver, gold ali para conseguir consumir e tal. E, obviamente, tudo isso com gestão de acesso e tudo mais. Entendi. E aí, mas essa gestão de quem são os proprietários dos dados, etc., os domínios, etc., é uma definição mais global, pelo que você falou. Sim. E aí vai depender muito da aplicação propriamente dito. E aí, quando eu preciso... o meu time aqui precisa desenvolver alguma coisa local, aí traz dentro desse outro contexto que eu falei para você, localmente aqui. Entendi. Aí você traz E são bases separadas? Você tem isso ingerido numa base global e você traz esse dado para cá ou é uma infraestrutura única? Depende. No geral... Ele é bom arquiteto. As respostas estão alinhadas. No geral, a gente não faz cópia. Então, justamente para ter um golden source. Né? Sim. Então, mas quando, por exemplo, eu tenho um sistema legado. Vou pegar um exemplo prático. Eu tenho um sistema legado que não vai migrar para o Databricks. Vamos supor, a estrutura global já falou, não, esse aqui vai continuar sendo no legado. Aí o meu time atua. E aí, aí tem que fazer um job para atualizar aquilo ali. Aí você faz uma ingestão dessa base legado. É isso aí. E aí você traz para uma estrutura que é local. Isso. Na verdade, assim, estrutura local que eu falo, o desenvolvimento, né? A parte, como está em cloud, é sempre dentro de uma infra global. É dentro do workspace do meu time, isso que eu quero dizer. Entendi. Aí você faz um job local de ingestão para ingerir dentro de uma estrutura global dentro do teu workspace. Pega daqui e põe isso aí. E monitoramento, né? Então, para garantir aí que tá tudo... o bicho pega. Tá tudo bacana. Um outro ponto também, a curiosidade também é a questão de democratização do dado. As áreas de negócio também têm autonomia para ele, por exemplo, eu quero saber... Consumir. Eu consumir, eu quero saber quanto estão minhas vendas, como é que está a relação, né, das minhas metas em relação o mês passado. O time tem essa autonomia ou acaba passando pelo teu time e o teu time que gera os indicadores? Legal a tua pergunta. Um exemplo até prático do que você falou de vendas. Tem um time específico de vendas nessa parte de dados. Então, assim, a democratização dos dados existe, né, para que seja
tanto para que a gente não tenha trabalho e esforço duplicado, quanto também para já disponibilizar algo que já esteja pronto. Então, vamos supor, geralmente quando o meu time precisa pegar informações de vendas, nós vamos nesse time de BI, vou chamar assim, esse time de Sales Intelligence, vamos nesse time e pegamos e alinhamos com eles da onde pegar, aonde consumir essa informação e tudo mais. O que sai de vendas e geralmente, vamos supor, vamos imaginar aqui que o time de vendas precisa fazer um determinado tipo de projeto e precisa da informação X, que ele sabe que está com a gente. Ele vem aqui, conversa com a gente faz esse controle de gestão de acesso, de novo, para não duplicar esse tipo de esforço. Mas sim, é democratizado. Sim. E convenhamos, né, gente? Esse negócio de data self-service sempre foi um sonho que foi muito mal realizado até hoje, né? Sim. Porque quantas vezes você que está ouvindo a gente, quantas vezes você já não viu o cara chegar, tá aqui, ó, você é cara de negócio, como você é um cara de negócio agora, tá vendo? Abre aqui esse programa, tem essas tabelas aqui, aí você olha as tabelas e aí aqui você escreve uma frase chamada SQL e aí você pode fazer o que você quiser. Aí o cara de negócio vai falar, como é que é? S o quê? Entendeu? E aí, tipo, surgiam plataformas que facilitavam para o cara fazer isso com drag and drop, mas era tão mais complicado do que o cara aprender SQL, porque aí o cara tem que saber o que é cardinalidade e como relacionar. Aí, pô, o cara tem que fazer um alter join clicando e arrastando. O cara se perdia mais do que se ele pegasse 2 dias para aprender SQL, ele faria mais rápido. Então, isso sempre foi um sonho, cara, que na verdade poucas vezes no mercado se realizou. Talvez agora com a IA, que você tem algumas linguagens, que pega a linguagem natural e transforma em SQL e traz, talvez a gente esteja um pouco mais próximo disso. Mas na prática, cara, se não tem um cara ali modelando Dash para dar para o cara de negócio analisar, a galera não sai do outro lado, não. E, de novo, né, assim, o nível de maturidade que o time chegou hoje foi dando muita cabeçada, né, meu? Não vou ser hipócrita de falar que nunca fizemos nada de incorreto, né, no sentido técnico da coisa. Mas só faz certo quem errou um dia. Cara. Então, assim, hoje o meu time atua bastante como um centro de expertise mesmo lá dentro, sabe? Compartilhando esse conhecimento de tecnologia para outras áreas que não tem. Então, vamos supor que uma área X lá tenha necessidade de um projeto voltado para dados. E tem uma pessoa lá disponível. Fala, não, eu tenho um conhecimento básico aqui, mas eu não sei por onde que eu começo. A gente tem nossa reuniãozinha lá de office hours, que é para justamente fazer ali o letramento com as pessoas, dar o passo a passo para eles ali, compartilhando essa informação. E isso que é importante, né? Porque é muito difícil medir o quanto você vai oferecer de liberdade para o cara ou não para ele conseguir isso. Eu vi alguns casos de empresas que começaram a trabalhar com... Não, agora que é data self-service, a gente prepara os produtos de dados, oferece para o negócio trabalha sozinho. Os poucos casos que eu vi que foram mais radicais nesse sentido, sabe o que aconteceu, Ron? Criou-se uma shadow IT, que o cara do negócio não conseguia fazer, aí ele tinha um orçamento e falou, vou contratar um cientista de dados para fazer para mim. E aí você tinha shadows dentro das áreas de negócio fazendo o trabalho que a TI deveria fazer. Então, o modelo de centro de excelência faz muito mais sentido, porque apoia mais o negócio, né? Cara, isso está acontecendo ainda muito, né? E isso, até na verdade, o crescimento da nuvem em partes foi por causa disso, né? Porque, cara, exatamente, pô, o nosso não pode time abrir nasceu tecnologia... assim. Nosso time nasceu assim. Então, até contando, por exemplo, o case acho que do time de automação, que é o mais fácil de entender. Trabalhamos de mãos dadas com um time de IT, na parte principalmente de infra, essa parte de compliance e tudo mais. Mas tem muito com esse objetivo de alavancar soluções para o nosso business local. Então, se o global às vezes não está olhando com a mesma prioridade ou urgência que a gente pode usar, que a gente pode fazer, a gente acaba antecipando o resultado com alguma solução local. Então, isso é bom. Então,
o nosso time de automação nasceu lá atrás de uma necessidade. Então, nós tínhamos... E aí, nessa época, o time não existia, essa formação não existia, o time de soluções digitais, né, como um todo não existia, só existia o OnStar. E dentro de OnStar, eu era engenheiro, eu era analista. E na época da pandemia, né, veio ali a necessidade de ficar de layoff, que era aquele afastamento temporário de trabalho e tal. E eu tomei esse layoff como sendo para mim o meu estágio remunerado para eu poder aprender Python, onde eu tive ali um insight pela minha esposa, né? Eu tava ali num jantar com ela ali em casa e tal, e ela comentou comigo. Tem um tal de Python. Tem um tal de Python. Você já ouviu falar? Os caras estão usando um negócio de um ursinho, como é o nome? Pandas, é isso. Tem um tal de um ursinho que a galera tá usando no Python. E aí, cara, eu fazia dentro no time de back-office, eu fazia a parte de case management ali, né? Tratativas ali de casos. Então era preencher muito formulário, né? Em portais e tal. Tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso aqui, né? Aí fui pro layoff, mastiguei Python 6, 8 horas por dia durante 2, 3 meses. Que delícia. E não tem ironia nessa Não, frase, eu que delícia, eu gosto de verdade. E aí, quando eu voltei, apresentei para a liderança e falei, olha, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de automatizar as tratativas dos casos aqui. O que você precisa? Falei, 2, 3 horas aqui durante, sei lá, uns 2, 3 meses. A primeira automação a gente já tirou, sei lá, 30%, 40% do workload do time tratando o caso. Cara, tem até hoje essa automação rodando. Obviamente melhorada, né, tal e tudo mais. Não na gambiarra que eu fiz na época, né? E, de novo, né? E as pessoas também para não entenderem, né? Então, 2, 3 meses vou virar um expert? Não, mas eu já tinha um conhecimento básico suficiente para conseguir... resolver aquela dor. Então, assim, esse foi o primeiro case. E aí depois teve outros e outros e outros. E aí não existia um time de automação lá dentro. Essa foi a necessidade que aconteceu. E aí a liderança entendeu que precisávamos ter um time. E aí eu assumi esse time de automação. E 2 anos, acho que mais ou menos isso, 1 ano e pouco, 2 anos depois, teve essa formação da estrutura que eu estou hoje, que é de serviços digitais e experiência do cliente. E aí continuou ainda com o OnStar, toda a parte de contact center e o meu time de business intelligence ali provendo toda essa parte de solução. Então, ou seja, não tinha isso, né? Então, da mesma forma que o time de Data Analytics nasceu dentro de uma outra estrutura por necessidade, e aí quando formou-se esse nosso time, fundiu todo mundo. E aí, faz todo sentido. Sim. E aí, em junho do ano passado, eu assumi a cadeira de gerente da estrutura como um todo. E aí, dentro do time de Data Analytics, Automation, esse time de jornada do cliente que eu falei, e também um time que é sensacional, que é a parte de Digital Performance e Web Analytics. Então, ou seja, eu também consigo, esse meu time olha todo o perfil do cliente dentro do site. Então, por onde que ele chegou, ele veio organicamente ou ele veio de uma campanha, ele preencheu um formulário de intenção de compra lá, gerou um lead. Você é o admin do GA4 lá. Então, assim, de novo, né, nós somos uma área de prestação de serviço. Sem o meu time estar conectado a uma estratégia de uma área de negócio, eu não sirvo para nada. Então, dados por dados, tecnologia por tecnologia, não serve. Ela é só um meio, não é o fim. Sim. Né? Então, eu sei que o termo de AI está em hype, mas assim, AI é um meio. Eu posso ter o resultado com AI, eu posso de um determinado tempo, eu posso talvez ter de uma outra forma com automação, eu posso ter de uma outra forma com VBA, não sei. Então, assim, vai depender de cada dor, né? Sim. Então, assim, achei importante as pessoas entenderem terem essa consciência, né? De que não é
aquela tirinha, né? Queremos AI. Para que queremos? Né? Não sei, mas só queremos. Né? Queremos. Para ontem, né? Então, para nós isso é muito, muito nítido, de que eu preciso estar conectado com o business. Então, o meu time, eu falo isso aos 4 ventos, o meu time é uma área de prestação de serviços. Eu sou um enabler para as áreas de serviço, para as áreas de business. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Uma frase que eu gosto muito em relação a isso é aquela famosa de que os dados não servem para nada se você não souber transformá-los em informação. É isso aí, cara. Então, aliás, se você não sabe, dados e informação são coisas diferentes. Isso é a coisa mais conceitual que tem e básica, né? É básica, o primordial, a pedra fundamental da computação orientada a dados, digamos assim. Né? E pegando o gancho do que você está falando, né? Bancos de dados ou bandos de dados? Bandos de dados. Né? Bandos de dados é muito comum, né? E eles costumam... os bandos de dados, eles costumam fazer parte de um ecossistema onde eles se criam dentro dos datapântanos. É o ecossistema natural dos bandos de dados. Cara, e não quer dizer que você tenha bandos de dados que você tenha, de fato, algo relevante. Exatamente. Sim, sim. Aliás, é o que se mais tem, que a gente vê, né? Em conversa com o cliente, com pessoas, eu tenho uma base de dados gigante e tal, mas, cara, se a base não está limpa, contextualizada... Aquele famoso banco de dados que o cara persiste tudo e nunca usou nada. Né? Ele só guarda os dados sem saber para quê, qual uso, enfim. Né? Eu acho que e é uma coisa que o Henrico trabalha muito bem isso. É entender a dor da área de negócio, independente de qual área que for. Trazer um projeto para a mesa, se tem uma dor para resolver. Se não tem, cara, é só vaidade, não precisa, entendeu? Exato. Então, assim, isso é uma coisa que é cultural muito forte já na GM. Nem sempre foi assim, mas e aí méritos do Henrico e do time dele aí, tem que chamar ele aqui para vir um dia para falar com vocês aqui também dessa parte de inovação, do que ele construiu lá dentro. Então isso já é algo cultural na GM. Então quando você vai falar de alguma coisa, a galera já vem com as perguntas do que ele já vem trazendo isso para a gente há algum tempo. Então, isso facilita muito, porque você vai falar com uma determinada área, ela já tem essa cultura de falar, tá bom, qual que é a dor que eu tenho que resolver? Eu quero uma automação. Depende, qual que é a sua dor? Qual que você quer? Eu quero IA. Para quê? Eu quero me fala qual é o problema que você quer resolver, que eu vou te falar qual a ferramenta. É isso. Me diz qual que é a dor, né? Qual que é o problema? Até um exemplo, né? Falando de ferramentas, tem que ser um meio e não um fim. Eu, particularmente, que as pessoas não fiquem bravas comigo, eu, particularmente, não sou muito fã de coisas low-code e no-code. Não sou. Cara, isso... Não sou. Então, mas... Já deu pauta aqui para muita discussão aqui. Mas, não vou falar que a gente não usa. A GM tem. Mas por que tem? Que é um canivete suíço. Dependendo da tua dor, talvez aquela ferramenta ali, para fazer algo até talvez mais rápido, vambora. Não, felizmente, eu acho que essas low-code, no-code com IA morreu, né? Porque agora você pode fazer da forma code
tão rápido ou mais do que você faria no low-code com IA, né? Então, eu acho que quem dançou com a IA antes do desenvolvedor foi o low-code e no-code, né? Não tô falando que não é bom e que não serve, não é isso. Eu tô falando que, tipo assim, dependendo do time que você tem, pô, você já consegue fazer algo mais robusto ali, né? Sim. Como um bom arquiteto, a gente tem sempre que dizer que não existe ferramenta ruim ou boa, existe ferramenta certa para o cenário certo. É isso aí, né? É isso aí. Então, é isso que... E isso faz parte da própria maturidade, né? E é muito legal quando você fala, JP, dessa ligação com o negócio e que a operação é drivada pelos objetivos de negócio. É muito bom ver como isso reflete de fato na operação de vocês, do que precisa ser feito tecnicamente para gerar valor, né? E isso passa muito pela maturidade que a gente teve nos anos das áreas de dados, né? Então a gente falou, brincando até do bando de dados e do data pântano, mas a gente passou aí numa época meio sombria da história, quando a área de dados de fato começou a ter protagonismo, ter mais destaque, né? Até que a gente chamava muito de Big Data, etc. Que você tinha o CDO, Hadoop, né? CDO, etc. Que isso, o padrão era isso, cara. Você, não importa o que é transacional e tem dados, eu vou ingerir e vou mandar para o Lake. Eu cheguei a conhecer a empresa, Ron, que ingeria a base transacional D-1 do sistema de gerar senha de atendimento. Você está brincando? Aí eu me pergunto, para quê? Não, porque a diretriz é ingerir todas as bases de dados transacionais. Para que caralhos tu quer essa informação, esse dado? Vai cruzar com o quê? Mas era o padrão, tipo, caiu, já ingere e sobe para lá. Aí você tem uma tonelada de dados, um pântano de dados. Você faz um SQL, demora 3 horas para vir. Pagando BigQuery, Redshift, o que seja, exato, o olho da cara, né? Que bom que agora a gente tem um modelo de maturidade muito mais... Né? Acho que ainda estamos avançando, né? A gente ainda tem muita empresa com essa mentalidade ainda, sim, né? Sim. Que tem sistema de senhas aí sendo ingerido ainda. Essa parte cultural e quando eu acho que também quando a empresa investe, né? Então, assim, tecnologia custa caro. Tecnologia é investimento. Não não é um mal necessário. Não, é necessário, né? Então, como eu comentei um pouco antes, a diferença que foi ali para nós quando trouxemos o Databricks para um time de dados, né, para construir soluções digitais. E quando você não tinha isso, quando você tinha ferramentas mais antigas, né, que era mais difícil, era tudo literalmente na unha ali tendo que ser feito, era bem mais complexo, levava muito mais tempo. As ferramentas também não performavam como deveria. Hadoop, né? Velhos tempos. Então, assim... Cluster monstro. Então, assim, nossa, a gente sofreu muito com Hadoop, cara. Muito. Mas por quê? Tinha essa questão da ingestão de dados. Outra coisa que a gente sofreu, lessons learned total, assim. BI plugado em dados transacionais. Puta, quem nunca fez, cara? Demora 5 horas para atualizar um BI, né? Então... Aí você não tem nem o BI e trava o sistema. Você não consegue fazer nenhuma coisa. E ainda você vê hoje casos assim, viu, cara? Ainda hoje você então, tem... assim, é legal trazer esses assuntos para a mesa, porque também, às vezes, a galera, nossa, será que os caras não fazem? Nunca aconteceu. Cara, pouco tempo atrás, eu trabalhava até pouco tempo atrás numa grande empresa de saúde e chegou uma aprovação de um acesso para mim. Eu falei, cara, que aprovação de acesso é esse? O cara tá pedindo acesso ao banco de dados de produção de um sistema grande. Eu mandei mensagem pro gestor do cara. Por que o cara quer acesso à base de produção desse tema? Ele, não, é que eu pedi eu pedi uns relatórios para ele quer rodar umas query. Eu falei, meu amigo, no banco de produção, é isso mesmo? O banco pelo menos o nosso lá, o banco de prod era protegido. O que a gente rodava os BIs era um banco espelho do de produção. Então não caiu o mínimo. Sistema. É o mínimo. Mas acontece o tempo todo, né, cara?
Uma coisa que eu fiquei curioso, JP, você falou que tem essa área de experiência do cliente, etc. Junto com a área de dados, cara, você tem a faca, o queijo, o prato e a goiabada na mão para fazer um CDP, um CRM. Como é que é essa experiência com o time de atendimento e de CX? Esse time de Customer Journey trabalha, por exemplo, fornecendo esses dados, esses insights para a área de central de atendimento, para a área de qualidade, para a área de concessionárias, um pessoal que trabalha junto ali com o desenvolvimento de concessionárias. Então, assim, é muito dinâmico. Ele traz ali esse contexto. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero melhorar uma determinada jornada do cliente, seja de venda, seja de serviço, seja do onboarding do aplicativo. Então, a gente vai conseguir olhar isso com mais detalhe, chamar a área, sentar e falar, olha aqui essa oportunidade que a gente tem. Então, assim, e a parte de CRM também, idem. Então, como que o cliente se comportou numa determinada campanha, né? É que aí cruza muito com outro time de Web Analytics também, que é o time responsável por fazer essa parte mais voltada junto com o marketing. Então, dentro do time de marketing e CRM, esse time de Web Analytics é o responsável por não apenas metrificar, não, de trazer os números das métricas, mas também ali de trazer insights para as estratégias, entendeu? Então, cara, é muito legal porque o meu time, o que você falou, tem o queijo, a goiabada, tem tudo na mão. Então, a nossa proposta, a nossa missão, vou chamar assim, do time de BI é agregar valor. É prestar um serviço de qualidade com dados, com IA, com automação, com o que for, mas para gerar valor dentro da área de negócio e também, obviamente, para o cliente. Então, seja com CRM, seja com OnStar, seja com vendas, seja com pós-vendas, seja com serviços, seja com time de concessionárias, a ideia é sempre essa. Sensacional. E cara, uma coisa que eu fiquei curioso para saber também. Vocês têm muito problema, ou como vocês tratam, se não for um problema, essa questão de visão 360 do cliente, Golden Record, etc. Vocês têm essa dificuldade lá? Porque acho que todo mundo tem um pouco dessa dificuldade. Todo mundo tem, cara. Como é que vocês tratam isso? Cara, é uma pergunta tricky. Responde até onde você puder. Não, tranquilo. Temos uma solução nossa para conseguir pegar essa informação mais atual possível, né? Então, que foi inclusive a necessidade de ter um data mart. Entendi. Entendeu? Então, assim, justamente para, de novo, estou sendo repetitivo pra caramba, mas é fato. Para a gente conseguir trazer ali uma experiência para o cliente que seja legal, né, cara? Não, e eu fico imaginando também, acho que pegando a tua pergunta, Wellington, é que se o cliente, de repente, no período de experiência dele, ele foi lá, usou e, achou interessante, mas de repente ele não... Porque ele contrata, na verdade, o serviço, né? Ele tem um período de degustação que, dependendo da plataforma do carro que ele comprou, pode ser de 6 meses, 1 ano, 2, tal, depende. Mas depois que vence esse período, ele pode comprar. Pode comprar, entendi. Mas imagina que o usuário, o cliente não compre, então fica um desafio maior para a GM de, beleza, como é que eu vou identificar, reter esse cara, saber que esse cara daqui a X tempo ele pode querer trocar o carro e, eu preciso... tá próximo dele para eu... tá na cabeça dele, cara. A próxima conta tem que ser GM, não pode ser do concorrente. Sim. Né? E aí, então, imagino o desafio também, nessa jornada de... Sim. Por isso que a gente trabalha muito próximo também do time de marketing CRM. Para que, assim, a gente mantenha uma comunicação com o cliente sem ser chato, mas mantenha uma comunicação com ele que ele enxergue, que ele veja esse valor do que a gente está gerando para ele, entendeu? Então, assim, esse é o motivo pelo qual a gente trabalha sempre com dados, mas muito perto das áreas que tem essa responsabilidade de trabalhar
em conjunto com o cliente, seja na central de atendimento, seja no CRM, seja até mesmo em campanhas de marketing, né? Muito legal. Ron, parece que eles estão bem organizados nessa questão de ingestão de dados, de governança e do uso de dados em si, mas pode ter gente que está ouvindo a gente que não está muito bem assim ainda, né? E se precisar de alguma ajuda, um suporte para organizar isso, trabalhar com uma arquitetura orientada a eventos, streams, ingestão de dados, quem que esse cara pode procurar? Bom, tem uma empresa chamada Tecron que ela ajuda e tem apoiado, inclusive, clientes nessa jornada, tanto para aquelas empresas que estão pensando em desenvolver uma arquitetura baseada em evento, e aí acho que você trouxe aqui vários exemplos muito interessantes de como é que você pode derivar, dependendo do evento do cliente, o que pode acontecer depois e como é que você pode trabalhar isso numa vantagem. Então, a Tecron pode fazer esse trabalho, como também pode ajudar nessa jornada de estruturação de dados, também como muito bem o JP colocou aqui, de ter as camadas silver, gold, bronze, silver e gold, como é que se estrutura essa massa de dados também para começar a pensar em modelos preditivos. Então a Tecron é uma empresa que ajuda, aliás, tem ajudado e tem expertise nesse segmento. Procura a Tecron se você quiser uma ajuda aí, e vamos deixar aqui o link deles novamente no comentário. Vai lá que o responsável é um careca muito gente boa. Agora, pergunta capciosa, hein, JP? Bora lá. O que falta para um OnStar virar Alexa do motorista? O que falta para o OnStar? Não, Alexa não, né? Porque a Alexa é uma porta agora, né? A gente olha para a Alexa e fala... É verdade. Mas para ser um assistente, porque tecnologia já temos. IA e etc. Sei que você não vai poder falar muita coisa sobre planos futuros, mas dá uma iludida na gente do que esperar no futuro aí. Porque, cara, se você concorda que a infraestrutura tá pronta? Sim. Apertar o botão e falar, cara, eu quero o melhor restaurante japonês avaliado agora. E o assistente fala, vira à direita, esquerda, estaciona, o vale te custa tanto, já era. Então, dentro desse contexto, se a gente for olhar, por exemplo, dentro dos veículos Chevrolet, você já tem ali um assistente de voz. Ele não está linkado a, tecnicamente falando, que aqui dá para a gente falar tecnicamente, sim, ele não está linkado ao OnStar, mas ele está linkado ao MyLink, que é o infotainment ali, a tela o antigo rádio, vamos chamar assim, o infotainment. Então, que no controle do volante, você tem ali uma tecla que geralmente é um formatinho de uma boca ali, para você fazer a chamada por voz. Então, quando você aperta ali e faz essa chamada, por exemplo, esse exemplo que você deu, se eu tenho um veículo que ele tem eu posso ter dois cenários. Eu tenho um veículo que ele tem o espelhamento do celular. Então, se eu tenho um Android Auto ou o Apple CarPlay, ele vai conectar, na verdade, com o meu Android Auto, o meu Apple CarPlay do que eu estiver usando ali. Ou se eu tiver um carro que ele tem o sistema embarcado já dentro do infotainment, aí eu não preciso de espelhamento nenhum. Então, por exemplo, a Equinox. Né? Então, eu já tenho ali o sistema Android embarcado no carro. Então, eu faço tudo, eu só preciso ativar minha conta Google ali e só. Ele já é autônomo, não precisa de espelhamento. Nada. Então, por exemplo, na hora que eu peço isso, fiz isso vindo para cá, inclusive. Então, eu abro ali, reconhecimento de voz, peço para ele falar navegar para, ou só dou o nome se eu já estiver no Maps, dou o nome do local, e aí a usabilidade que a gente já tem, por exemplo, dentro do Google, dentro do Maps. Então, abro ali, falo o nome do local, ele, ok, navegando para. Então, ele vai. Bem legal. Sabe o que isso significa, Ron? Que eu preciso deixar de ser mão de vaca. Porque eu nunca tive um GM. Aí, ó. Eu sempre tive carro da concorrente. Não vou citar o nome por respeito ao colega que é da GM que está aqui. Mas quando eu alugo o carro, eu nunca tive uma experiência como essa, por exemplo. Por quê? Porque o mão de vaca só aluga Celtinha.
né? Que vai ter um negócio desse tipo? Então, ó, você tem aqui o meu comprometimento que na hora que você quiser ir na testar, eu vou com você numa concessionária pra gente ter uma experiência de test drive da hora pra você. Porra, e a gente grava e põe no podcast. Demorou. Pô, E muito como é que legal funciona isso. essa parada? Muito Porque, legal. pô, a experiência parece ser muito boa, cara. Parece ser muito boa. Não, e eu acho que isso, eu acredito que cada vez mais vai ser. Sim. O usuário vai começar a pedir esse tipo de coisa. Porque a gente já pede, já foi o que você fez. Cara, pô, eu quero ir para tal lugar. E automaticamente ele reconhecer o teu comando, a tua voz, e ele já mostrar ali no visor ali e te dar a diretriz. E, puta, você, além disso, falar, pô, eu quero ir num restaurante tal. E ele conseguir falar, cara, já vou eu fazer o agendamento para você da mesa. Isso. Pô, isso é, fantástico, né? Sim. Fantástico. E a GM investe muito em tecnologia embarcada. Muito, muito, muito. Então, assim, é uma coisa que é uma preocupação constante em trazer cada vez mais esse conceito, né? Então, principalmente essa questão um conceito de engenharia, né, de produto, que é a questão do hands-free, né? Então, ou seja, eu ter as minhas mãos ali livres, né, de ficar mexendo. Então, por isso que o reconhecimento de voz é algo tão importante, é uma feature tão importante dentro do carro, para você não ter uma distração do motorista ali enquanto dirige, né? Então, uma coisa interessante, você falando isso, JP, que eu percebo, e isso não é jabá, gente, foi só o que me ocorreu aqui, mas as pessoas que eu consigo conversar melhor no Viva Voz são pessoas que têm carro de GM. aí, ó. Não é à toa. Porque provavelmente já é nativo, acústica, né? já é nativa a captação de som de uma forma mais natural, né? Porque tem gente que o cara tá no Viva Voz do carro, parece que o carro tá dirigindo sozinho, o microfone tá no volante e o cara tá dentro do porta-mala preso. Enlatado. Fica longe, né? Fica ruim. Você não entende um caralho que o cara fala. Sim. E falando, né, você estava falando de talvez, eu vou no OnStar, né? Vou apertar o botão e vou pedir pro OnStar fazer isso para mim. Então a gente aqui comentou que nesse caso não depende do OnStar. Mas se nós falarmos do que o OnStar consegue trazer de benefício para o cliente, principalmente quando a gente fala em segurança, isso são dados. É a preocupação número 1 do brasileiro, certo? Então, não só no Brasil, como a América do Sul também está entre as principais preocupações. Então, uma feature, né, um produto que nós temos dentro do OnStar extremamente relevante, chama-se acompanhamento seguro. Então, o que é o acompanhamento seguro? Se eu, por exemplo, estou indo embora para minha casa e estou passando por um local que eu não estou me sentindo muito confortável, eu aperto ali o botão do OnStar e falo para o atendente, eu gostaria que você fizesse o acompanhamento seguro comigo aqui durante esse trajeto. Eu não tô. E ela fica, o atendente fica com você em linha acompanhando 100% dos casos, né? 100% do tempo. Então, garante, se alguma coisa acontecer com você, ela já está em linha para poder mandar ali um serviço de socorro para você. Você está no Rio de Janeiro, o Waze te mandou para um caminho que você nunca viu na vida. Dedinho no OnStar, querido. Vai proteger. É um exemplo. Não só no Rio de Janeiro, mas qualquer lugar. Esse aqui é um outro exemplo. Estou chegando em casa. Um abraço, meus amigos cariocas. Foi só um exemplo aleatório. Um outro exemplo. Sei lá, teu filho está chegando da faculdade à noite. Ou você está chegando tarde do trabalho. Estou voltando para minha casa hoje agora. Vamos supor. Vou chegar ali naquela desaceleração para entrar na garagem. É um exemplo, né? Para a gente ter o acompanhamento seguro em relação a isso. Não, o valor é impressionante, mas você disse que hoje isso é feito por um atendente humano. Quando que a gente pode ter uma automação, e tô te provocando, eu sei que você não vai poder isso o valor, mas isso tem muita cara de um agente ali, que você talvez nem precise apertar o botão e pedir para ele te acompanhar. Pela própria sensibilização. Pois é. Ele pode, talvez, já fazer isso automaticamente. Eu sei que você está escondendo hoje, eu sei. Eu queria te fazer fazer
te pedir, na verdade, um conselho. Tá. Porque pelo que você comentou, a GM está muito madura do ponto de vista de como tratar os dados, a importância do dado. Um ponto que eu achei muito bacana aqui, cara, se não tiver um problema muito bem definido, para que eu preciso do dado se não tem o problema, Sim. o business case? Se não tem né? problema, não precisa do dado. Ponto. E aí, tecnologia. Do que for, né? Mas ainda a gente se depara ainda muito na prática que isso ainda é muito distante para muitas empresas isso. Uhum. E aí o meu ponto que eu pedi você é, obviamente você passou por essa jornada, né? Sim. Isso não foi... Não. Foi Agora. Isso já vem de 4, 5, 6 anos nessa jornada, né? Sim. O que você falaria, de repente, para alguém que está pensando nessa jornada, que está com esse Legal. desafio de desafios que vocês passaram, que fala, Sim. puta, cara, eu passei por isso aqui, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é legal, vai por aqui, porque aqui você evita, né? Ou seja, se eu aprender com o teu erro é melhor do que eu ficar... Sim, sem dúvida nenhuma. Olha, eu te diria que primeiro, partir de uma dor, né? Partir de um problema ou de uma hipótese. Às vezes não é um problema, às vezes é uma oportunidade de geração de receita, enfim, nem sempre é um problema, mas partir de uma hipótese. Parte dessa hipótese. Legal. Próximo passo. Vamos supor que eu consegui listar ali 10 iniciativas, mas meu recurso é limitado. O que eu vou fazer? Faz uma matriz de priorização simples, onde eu consiga ali, e pode ser ali, mesmo que eu não tenha os dados ali 100% acurados, não tem problema, é só para poder priorizar. Então, eu vou conseguir, sei lá, um business case, esforço. Então, qual que é o tamanho do esforço? Isso é fácil, médio, difícil pra caramba. Puta, antes de qualquer coisa, eu tenho dados disponíveis nisso aqui, eu vou ter que fazer uma ingestão de dados para poder fazer isso aqui. Se eu tenho 2 projetos, um para trabalhar, um já tem dados estruturados e o outro não tem, você já tem tua resposta por onde você vai começar. Então, eu acho que essa matriz de priorização vai ajudar muito, né? E, cara, o terceiro é você ter ali um esquema de... A metodologia você vai aplicar qual que funciona melhor para você. Mas eu diria que errar rápido e corrigir rápido acho que é a melhor definição. Não fica insistindo muito no erro, né? Então, eu estou falando isso baseado numa dor que eu tive de um projeto, foi meu primeiro projeto, quando a área nasceu e tal, lá ainda aquele time de automação. E acredite, até hoje esse projeto a gente obviamente desistiu pelo caminho, mas era um projeto que tinha um escopo tão grande e que... quando a gente foi fazer a pergunta, tá, mas o que ele vai gerar de valor? Puta, era pífio. Era um escopo gigantesco que tinha um monte de jaquê que você não terminava nunca. Uhum. Você começava a desenvolver, os meninos começavam a desenvolver a área de negócio. Então, já que você está fazendo isso aí, faz isso aqui também. Cara, não acabou. E aí foi nessa dor que a gente fez tudo isso aqui que eu estou falando para você. Então eu falei, eu preciso ter uma matriz de priorização. Eu não posso errar no próximo projeto da mesma forma. Então... Esse é o maior dos problemas que a gente tem na operação de TI, né? A própria área de negócio, ela não vê a priorização do efeito do trabalho da tecnologia como resultado direto do negócio, mas como uma commodity de muitas vezes otimizar o próprio dia a dia dela. Aí começa o jaquês. Mas já que você vai fazer isso aqui, tem essa planilha... Sabe o que eu faço? Eu viro a ampulheta. Eu falo pro cara, não, você tem 2 opções para eu poder incluir esse novo... Isso para mim é um novo request. Eu falei assim, você tem 2 opções. Ou eu incluo isso daqui no pipeline agora, eu pego a ampulheta e viro, a gente começa a contar o tempo do zero de novo, ou você aguarda a gente entregar essa versão aqui e entra num ciclo de melhoria depois. Sim. E discernimento, né? Porque às vezes o cara tá fazendo um pedido que melhora a vida dele individualmente no trabalho dele, mas que não necessariamente gera retorno para a empresa. Né? Né? E ok, se isso for de fato
um retorno de eficiência operacional para o departamento dele, por exemplo. Pô, isso aqui é uma coisa que eu gasto esforço humano e tal, e eu vou ter eficiência operacional. Mas existe uma diferença entre eficiência operacional e comodidade. Total. O cara quer ter só uma comodidade que ele poderia fazer de outra forma, mas ele quer segregar. Então, tem muito desse discernimento do gestor de tecnologia de às vezes falar, não, gente, peraí. Ou então, já que você está pedindo, vamos levar para um comitê mais amplo para discutir com mais gente, se isso aqui é realmente necessário, né? E ainda dentro dessa parte do conselho, uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar para a turma é pensa simples. Pense simples. Então, assim, o rico com saúde é eu ter ali uma, sei lá, eu tenho 2 sistemas aqui que não tem nada a ver um com o outro, preciso trafegar esses dados aqui. O rico com saúde é eu ter uma API entre os dois para poder fazer isso daí e tal, mas, a API talvez ter que pôr no pipeline, priorizar e tudo mais, tarará, 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 que talvez vai levar aí 6 meses, 1 ano para chegar naquele cara ali. Mas talvez você tenha a oportunidade aqui de ou pôr um agente de IA, ou você põe uma automação simples ali em Python, hoje em dia com IA, para gerar um código em Python para fazer uma extração daqui, inserção ali e vice-versa. Você faz 3 prompts, tu faz um desse. Então assim, pensar simples, sabe? De novo, aí volta para a questão, qual é a dor? A dor, eu preciso colocar os dados de um local para o outro. A dor não é eu preciso de uma API. A dor eu preciso colocar o dado de um lugar para... A API é um meio, mas se não tiver API, uma automação, uma IA pode resolver, né? Sim. Então, acho que isso que é uma dica legal que eu acho que vejo Legal. que faz a diferença, assim, sabe? Para a gente partir para os finalmente, JP. 2 perguntas, mas essas 2 perguntas eu quero que você responda com o coração. Tá. No CPF, como um cara profissional da área de tecnologia dentro do mercado automobilístico. Tá bom. São 2 perguntas tranquilas, pode ficar sossegado. Tá bom. Primeiro, como você vê a ascensão dos carros elétricos no Brasil hoje, no mundo, e como isso vai impulsionar a transformação de tecnologia no mundo automobilístico? Porque, por natureza, o carro puramente elétrico, os chineses que estão vindo, etc., eles têm muita tecnologia embarcada, até por serem carros eletrônicos, naturalmente. Né? Como você vê essa ascensão desses carros e como o mercado convencional, como a empresa onde você trabalha, tem reagido a isso? Cara, eu vejo assim, eu vou um pouco de trás para frente. Eu vejo que os carros elétricos, pelo menos no contexto do que a gente tem hoje, eu vejo que é um caminho sem volta. O que eu acho que vai mudar um pouco aí o contexto é a transição. Então, existem inúmeras estratégias, né, no mercado, né, diferentes aí. Então, existem estratégias de empresas que estão aí focando no híbrido primeiro, uma jornada de híbrido primeiro, para depois fazer uma jornada elétrica. A GM, por um determinado período, né, trouxe os veículos 100% elétricos, que eu sou muito fã, né, sou suspeito para falar. A dirigibilidade é outra coisa, a experiência sua num carro elétrico é outra coisa. E ainda mais quando eu falo de GM, cara, eu não preciso explicar quem é a GM. Né? Então, quando você vê a gravatinha dourada lá, você sabe qual o pós-vendas que você vai ter, você sabe qual é o suporte que você vai ter. Então, isso não tem necessidade de explicação. O cara deve comprar os carros baratão lá, né? Os contos que esse cara vem na minha que você passa de ano. E cara, isso vai depender muito da estratégia de empresa para empresa. Em questão do ponto de vista de infra, eu acho que melhorou muito. Acho não, existem dados e temos dados para isso. Para dizer que, se a gente for olhar aí a quantidade de eletropostos, e aí estou falando no geral, não estou falando, né, puxando jabá para GM não, falando no que investiu de infra. Já melhorou muito. Por quê?
A gente, no começo, tinha aquela questão do ovo e da galinha, né? Puta, eu não tenho infra porque eu não tenho carro, mas eu também não tenho carro porque não tenho infra. Então, as coisas começaram a vir mais tal, e tá começando a se ajustar mais. Então, assim, eu né, vejo, a forma com que eu vejo é um caminho sem volta. E vai ser, mas eu acredito que vai ser algo mais gradativo do que algo tão agressivo de falar, puta, né? Vamos mudar tudo agora, sabe? Até porque tem questão de gosto de cada cliente. Eu estou falando a minha opinião. Você falou do CPF. Eu estou falando a minha opinião aqui baseado em um carro elétrico que, por exemplo, eu tenho hoje. Então, assim, é outra parada. Você vai falar para mim, mas você voltaria? Não sei. Porque a experiência é muito diferente. Ah, mas você não passa perrengue em viagem? Nenhuma. Zero. Por quê? Porque tem eletropostos. Sim. O que mudou? Talvez eu precise me fazer um planejamento melhor do que antes, baseado, por exemplo, eu tenho que adicionar, vamos supor que dentro da autonomia que eu tenho, eu vou fazer uma viagem maior do que a autonomia do carro. Eu vou planejar uma parada para eu tomar um café, para eu ir no banheiro com a minha família. Enquanto isso, eu coloco ele num carregador e na hora que eu voltar, ele já tem autonomia suficiente para eu conseguir seguir viagem. Então, assim, foi algo muito... Doeu muito fazer essa parada, programar essa parada? Não. Eu só me adaptei para o contexto do carro que eu tenho hoje. Talvez você já teria o costume de fazer essa parada de qualquer maneira, né? Sim, sim. Então, assim... É uma questão, eu vejo que é uma questão de quebra de paradigmas, sabe? Então, assim, eu como CPF voltaria para um carro convencional? Não vou falar não, mas eu não gostaria. Eu gosto muito da dirigibilidade do carro elétrico. E quando é um carro elétrico Chevrolet, aí, meu querido... O cara teve um media training fudido, né? Reparou? Aí, no discussion. Entendeu? Muito bom. Mas, cara, eu tenho uma visão muito parecida com a tua. Assim, eu acho que é um negócio sem volta. Eu falei até no episódio passado, eu moro em Florianópolis e lá é muito mais evidente que aqui em São Paulo até. Por incrível que pareça. Todo supermercado lá tem posto de recarga. Que legal. Né? Com geralmente 4 vagas, né? Com dois powerbankzão, digamos assim, que carrega 2 carros. Boa. Né? E uma coisa que eu tenho a percepção na rua, por exemplo, cara, tem muito mais Dolphin do que HB20 na rua. É um negócio maluco, assim, virou uma febre. Você vê aqui em São Paulo, mas não vê tanto quanto lá. Sim. Cara. Acho que lá, por ser uma cidade turística, que tem muita demanda de transporte por aplicativo, etc., cara, é muito raro você pedir um transporte por aplicativo que não venha um elétrico. Mas legal saber essa tua percepção. Qual que é o teu carro elétrico da GM? Fala pra gente. Equinox. Cara, tem Equinox elétrica? É sensacional, cara. Cara, que da hora. É sensacional, eu também cara. Não sabia é sensacional, cara. Depois eu te mostro ali. É sensacional. 445 km de autonomia. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Cara, é quase um tanque de gasolina de um carro 1.6. Dura pra caramba. Então, assim, eu ponho ela pra carregar, sei lá, cada 15 dias, cara. Mas a recarga demora muito tempo para recarga? Depende muito mais do carregador do que do carro. Eu, por exemplo, se eu tiver disponível um carregador de carga rápida, por exemplo, um de 60, 70 kW, cara, ele carrega rapidinho, menos de 1 hora, tranquilo, ele carrega. Tu carrega em casa também? Fez estrutura? Eu moro em condomínio. No condomínio onde eu moro tem uma vaga compartilhada já. Então, me ajuda muito. Sim. Me ajuda pra caramba. Então, zero problema. Zero problema. Uma das coisas que eu... Cara, eu gosto muito da ideia do carro elétrico, cara, que o silêncio. Não, Cara, você escuta a música... Cara... Sem nada, né, cara? É maravilhoso. Isso é muito bom, cara. Isso é muito legal. Essa experiência eu acho fantástica. E o infotainment ali... Aí falando da Equinox, você perguntou, né? O infotainment dela ali, a tela dela ali nossa,
tanto a dela quanto o cluster ali de painel de instrumento, que você consegue mudar, você põe em 5 diferentes, a potência dela do motor, o torque que ele tem do carro elétrico. O que eu acho mais diferente de você dirigir um carro elétrico é ele entregar o torque no primeiro instantâneo. Cara, isso é você tá acostumado a levantar a embreagem, o elétrico, velho, pisou, o bicho entrega 100%. Né? Então, assim, tem a Blazer elétrica também, né? Que é outro brinquedo sensacional, muito legal. Mas eu tinha a sensação de que carros grandes assim tinham menos autonomia, justamente por causa do peso, né? Não, a autonomia deles é bem, bem legal, cara. E... faz sentido, né? Porque se ele é grande, pode carregar mais células. E agora temos o Spark, que é o mais compacto ali, né? Então, também você estava falando aí de carros interessantes para poder ver. Também é um carro, muito, muito interessante. Muito interessante. Legal. E aí a segunda pergunta para a gente finalizar, também no CPF. O quão você acha que estamos longe de termos, de fato, carros autônomos ou semi-autônomos, não em condições ideais, como a gente vê em cidades modelos da China, etc., que já existe, mas no dia a dia, que em uma cidade como São Paulo, etc. Você que tem o conhecimento da tecnologia que é desenvolvida dentro de uma grande companhia automobilística, tem conhecimento de tecnologia, o quão você acha que estamos longe? Daqui a quanto tempo a gente pode ser passageiro de Uber do próprio carro? Então, essa tecnologia já existe. Tem nos Estados Unidos e Canadá, que é o Super Cruise. Então, o Super Cruise ele já está, é uma feature, já está disponível nos veículos, tanto Chevrolet, né, da marca... da GM, da marca Chevrolet, e também Cadillac e outras marcas que a GM tem. E ele é autônomo. Então... Obviamente que não são em todos os locais, porque ele depende de os seus sensores fazer a leitura, por exemplo, de faixa da pista, ou das câmeras dele de 360 conseguir mapear o cenário. Então não vai ser em 100% dos terrenos, vamos dizer assim, que você... Depende das condições do ambiente. Exato. Né? Então, assim, mas você consegue depois dar uma pesquisada, ver essa tecnologia funcionando, é super interessante. E ele troca de faixa, ele acelera, desacelera, ele consegue ir para onde você pedir para ele ir, ele vai. Então, assim, já existe. E é Chevrolet, né, cara? É GM, né, cara? Mas para massificar, quanto falta isso? Quando é que eu vou ter isso no meu Celtinha? No seu Celtinha já não vai dar, mas assim, para massificar isso, eu acho que vai entrar... E aí, de novo, né, falando como CPF, não como uma empresa. Isso é uma feature que depende bastante de tecnologia embarcada. Então, automaticamente você traz isso para dentro do preço do carro, né? Então vai depender muito de qual veículo que a gente está falando, né? Então, se eu for colocar isso num veículo de entrada, talvez inviabilize de colocar, porque ele é uma feature que talvez não faça muito sentido ali, né? De novo, achismo aqui como CPF. Como CPF eu posso falar eu acho. Então... mas para veículos mais premiums, isso eu vejo que já é uma questão aí que já daqui a pouco tempo a gente já deve ter isso mais massificado. Mas lá fora já tem, tá? Essa feature já existe. Mas isso mesmo lá fora, o cliente paga para essa funcionalidade. Não é que já vem no carro, já vem default no carro, né? Então, ele é um serviço. Amarrado ao OnStar, inclusive. Legal. Então, depois que você usa a degustação, o período de degustação, ele passa a ser uma assinatura que você faz junto com o OnStar, né? Então, até por aquela questão de ser uma feature, né? Um hardware que é mais caro e tal, o que geralmente acontece é que isso é dentro de veículos mais premiums e não dentro de veículos mais baratos. Que, né? A construção do hardware requer um pouco mais de
de componentes, Sim, etc. total. Né? Legal. Cara, baita papo, hein? Poderia continuar aqui Vamos embora. te perguntando mais um monte de coisa, porque são dois assuntos mega interessantes, Sim. mas, porra, foi bom demais, JP. Eu que agradeço aí o convite, né? O Ron aí fez a ponte e, cara, conta comigo. Como eu falo, somos prestadores de serviço, beleza, vamos trocar ideia, vamos compartilhar, vamos... Acho que essa troca de experiências é muito legal, né? De trazer o que a gente já aprendeu, também ouvir, eu acho que, até voltando um pouquinho na pergunta que você falou, né? Que dica dar? Cara, ficar de olho de ouvidos atentos, né? O que o mercado está fazendo, mas no sentido não de ferramentas, mas no sentido de aprendizado, né? Uhum. Puta, o que já fizeram e que deu certo, né? Então, participar aí assim como a gente se conheceu, né? De fóruns externos, né? Relacionados à tecnologia, conversar com outras empresas, né? De fato, a gente conseguir ter essa troca de experiências aqui, isso é algo que ajuda demais, assim. Sem dúvida, né? E a nossa profissão é baseada nisso, né, cara? A gente continua um trabalho a partir de alguma coisa que alguém já fez e que já deu certo. Então, faz parte do nosso trabalho não ter vaidade, se comunicar e criar uma comunidade. E uma coisa que eu me orgulho muito é ter essa comunidade no PPT, da gente ter esse espaço para uma troca franca, de você falar o que deu certo, o que não deu certo, e amanhã vem uma outra pessoa e vai contar uma outra história, vai contar também o que deu certo ou não. E isso acho que enriquece, né? Faz a gente nós sermos profissionais melhores no futuro, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, JP. Cara, eu que agradeço. Estou demais. Muito feliz de estar aqui sentado conversando te ver com mais vocês. Vezes aqui. Conta comigo. Tamo junto. Muito obrigado. Foi muito legal. Foi muito top. Foi muito legal. Valeu. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. E se você acha que essa troca também contribui para o seu desenvolvimento profissional, se você acha que você também aprende aqui com os nossos convidados, com as nossas perguntas, você se diverte, você pode contribuir com o PPT Não Compila. Para contribuir a gente continuar com o nosso trabalho, que é totalmente gratuito para você, você pode ser membro do nosso canal. Vai lá no YouTube. Se você ainda não está inscrito, você já perdeu tempo, deveria estar inscrito. Do lado do botão que mostra que você está inscrito, vai estar lá Seja Membro. Sendo membro, você vai contribuir com um pequeno valor mensalmente para o PPT, para ajudar a gente a cobrir os custos de produção, edição, a cerveja que o Ron não bebe. Então, meu corte de cabelo. O corte de cabelo do Ron também, que é caríssimo. Então, ajuda a gente a continuar gerando conteúdo de qualidade para vocês. Se você não pode contribuir dessa forma, já contribui muito mandando esse episódio no grupo do time de dados da sua empresa. É isso aí. No grupo da família, postando no LinkedIn, deixando seu comentário. Faça a nossa comunidade crescer e a gente conseguir trazer cada vez mais valor para todos nós. Obrigado, JP. Obrigado vocês. Ron. Obrigado, Valeu. galera. Valeu.